Sejam todas muito bem-vindas. Se aproxeguem, porque hoje nós temos um episódio maravilhoso que será transmitido pela parceria da TV Zumbi com o canal universitário. Chega pra cá que você tá no Elas Sim, porque a mulher negra pode tudo que ela quiser. E hoje eu tenho o prazer gigante de receber uma maravilhosa mulher negra empoderada, advogada e escritora, além de PhD. Essa maravilhosa é Cleide. Tudo bem, Cleide? Tudo bem, Jéssica. Antes de mais nada, muito obrigada por esse convite, né? É fascinante, depois de um trabalho, né, a gente retornar e trazer esse trabalho que tem a mão de todo mundo, né? É uma delícia te receber também, viu? Obrigada. E eu acho que eu estou tendo de frente a personalização da ancestralidade. E isso é um bom começo, é um pontapé inicial, né? Para a gente falar sobre muita coisa que a gente tem para falar hoje, mas principalmente para a gente falar do produto final dessa história toda. Sim. Né? É verdade. Cleide, vamos começar do início. Aonde é que você nasceu? Eu sou nascida aqui em São Paulo, né? Numa família em que ela nasce, ela começa ali no Bexiga, na Bela Vista, né? Uhum. E quando meu pai, ele compra terras na Zona Norte para se casar com a minha mãe, né? Em tese, eles fogem, né? Né, antigamente se raptava para casamento. Né? É bem essa história mesmo, é a minha história de família, né? E eu passo a minha adolescência, a minha infância, a minha adolescência na Zona Norte, na Vila Nova Cachoeirinha, né? Num bairro chamado Peri Alto. Sei. Eita, história boa, hein? É, muito boa. Com certeza. Bom, Cleide Aparecida Vitorino. E com nome e sobrenome. Sim. Fala pra mim essa história de Cleide, um nome masculino. Conta essa história direito pra mim. Então, antes de contar essa história, meu pai, a minha mãe, ela teve várias tentativas para ter filhos e não conseguia. Uhum. E daí fez um tratamento no antigo Hospital São Paulo, né? E depois de 4 não gestações, eu vou colocar assim, né? Para não falar a palavra aborto, que eu acho que também assim, é uma coisa muito pesada. Sim. Eu nasci, né? Mas o meu nascimento, ele veio de uma forma muito inesperada, né? Para eles, né? Tudo indica que eu nasci de 8 meses, né? Eu nasci numa cruzada pró-infância, ali no Hospital Perama Bailton, né? Sim. É o Bailton, né? Eu sempre fico nessa dúvida, mas eu nasci ali. E meu pai tinha escolhido o nome, mas devido a ele ter feito uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, o nome que ele tinha escolhido não cabia. E daí ele assistindo 2 bailarinos afro-africanos, né? No final do crédito, ele viu um nome, vamos colocar Cleide, não era Cleide, era Clyde. Uhum. E o bailarino é o Clyde Morgan, professor de dança afro-brasileiros na Bahia. Então, meu nome é Clyde. Na hora de registrar, eles não quiseram registrar porque não aceitava, né? Na década de 60 e 70, não aceitava a questão da americanização, não se usava nem o Y, apesar do meu pai ter o W, mas é uma coisa que não era muito comum. E não deixaram, o registrador não registrou. Daí ele falou assim, a gente coloca EI. Isso, a gente é a brasileira. A brasileira. E daí, que também não é um nome comum, né? Hoje você tem determinadas pessoas que chamam Cleide, mas na década de 60, né, que eu sou de 66, não tem essa questão do registro de nomes americanos, né? O Aparecida é da promessa, né, que meu pai fez para Nossa Senhora Aparecida, e daí tem uma história assim magnífica também, né? A família toda se mobilizava para
me vestir de anjinho, com aquelas roupinhas de anjinho, e fazer as asinhas de pena de galinha, né? Aquelas histórias assim, maravilhosas. E levava todo ano, a minha família faz romaria até hoje, né? Nós temos essa questão de romaria até a Nossa Senhora aparecer. Não porque eu nasci, mas eles já faziam. Sim. Para Nossa Senhora Aparecida, meu pai dava um berço, né? Com um enxoval para a primeira criança negra e que não tivesse condições. Então, durante 6 anos, até onde ele pôde me segurar, eu ia vestidinha de anjinho e Nossa Senhora, né? E nós íamos para Aparecida do Norte. Daí eu, com 6 anos de idade, falei, eu não quero mais vestir, né? Aquele calor lá da cidade e tudo. E eu deixei. Agora, deixei de eles vestirem de anjinho, eu continuava, claro, né? Indo, pra ir, né? mas não de anjinho. Para Romaria, não de anjinho. E meu pai continuou dando a questão... dando para pessoa carente, né, as pessoas que não tinham condições, essa questão, né, em razão, dando continuidade à promessa. O Vitorino é uma história muito interessante, daí assim, vá lá saber se a gente não é parente. Né? O Vitorino, a minha família paterna, eles vêm da região do Rio de Janeiro, né, a região serrana do Rio de Janeiro. A gente não tem certeza de que região que é, né? Antes de meu pai morrer, da minha avó morrer, ele falava a todo momento para eu buscar. E eu nunca busquei essas informações da minha família. Eu tenho conhecimento que eu tenho uma tia muito idosa, centenária, né? Minhas avós morreram tudo com mais de 100 anos, uma com 106, outra com 108. Mas assim, a gente tem ideia que tem uma das nossas tias, avós, centenária na região do Rio, na região serrana. Pronto, de repente é uma oportunidade para essa tia ou para as primas que estiverem por lá de saber que tem uma Vitorino perdida aqui em São Paulo, hein, gente? E daí, assim, tem... o meu bisatataravô, né? Ele tinha terras e tudo indica que essas terras foram recebidas em razão dele ter sido alforriado. E tudo indica, pela história que a gente conhece do Rio de Janeiro, né? Porque a região se anda perto de Petrópolis, que talvez eles eram escravos, né, do imperador. E o imperador, antes de ter a abolição, ele cedeu, ele alforriou os seus escravos, né, os seus escravizados. Sim, passaram a ser trabalhadores assalariados. Ele deu terras, ele deu essa questão em razão da política, né? É uma coisa que eu estou estudando já há muito tempo, né? Eu preciso um período ir para o Rio de Janeiro e fazer essa pesquisa mais profunda, né? E essa busca também pela sua árvore genealógica, né? E nesse mesmo período, né, porque o primeiro fluxo migratório dos italianos é 1878, né, logo depois, quando o Dom João VI falava abre os portos das nações amigas. Quais amigas? Só os europeus, né? E daí esses italianos vêm, a primeira remessa, e eles se estabelecem nessa região do Rio de Janeiro também. Então, tudo indica que eles eram vizinhos, os negros, os escravizados, eles não tinham a questão do sobrenome, né? Mas eles eram conhecidos, aquele que mora próximo do seu Vitorino, né? E como é que eu descobri isso? Porque o meu bisavô, ele tinha Victorino, era o Vi, o C mudo e 2 T's. Até então a gente achava que era português. Mas no registro, buscando os registros de óbito, né? Porque de nascimento a gente não conseguiu resgatar, tinha essa questão em razão do Victorino, né? De uma família italiana. E daí uma das minhas tias avós, ela conta justamente isso. Que o meu bisatataravô, né? Ele tinha um amigo que se chamava Vitorino, uma família italiana que se e aí era comunicava. Quando eles vêm para o Rio de Janeiro, eles adotam, daí é a mesma coisa, no registro tiram o C e o T, mas mantém o Vitorino, e daí então eu tenho essa história do Vitorino. Pois é. Bom, a história é longa, a gente tem uma trajetória e tanto para narrar, e eu queria saber
um primeiro ponto, a dança. Onde ela entra nessa história linda e maravilhosa que a gente está vendo os frutos hoje? Então, tem a dança, meu pai, a minha família sempre foi musical, né? Meus avós eram festeiros e a minha avó era banqueteira, parteira, benzedeira, né? Depois ela faz uma ressignificação, como a gente fala, né? Ela converte para religião, para uma religião protestante, né? Passa a ser da congregação e daí afasta toda essa questão em razão dessa cultura. Mas eu convivi muito com essa história, né? Com o meu nascimento, eu nasci e tive algumas fragilidades. Uma delas é que eu tive bronquite durante muito tempo, né? Mas eu sempre fui uma menina muito espertinha, né? Aquelas meninas sapequinhas, né? Diz que eu vivia me movimentando, eu gostava de movimento, né? Com tratamento, porque tem esse histórico também do meu pai, né? Meu pai, ele trabalhou desde cedo numa empresa aqui no Bom Retiro, depois os patrões dele moravam lá na Bela Vista também, eram italianos e alemães. Quando eu nasço, essa família, ela, de uma certa maneira, é minha padrinha, porque eles acham a menina muito lindinha, né? Só que eu nasci com bronquite, e eu passava, né, aquela fase muito mal com bronquite, né? E tinha que fazer, uma das recomendações, que eu fizesse um esporte, né? E foi quando, na igreja, próximo de casa, né? Ela se chama Vila Souza, né? Uma pessoa, ela se chama, é bem interessante, nossa, ela se chama Zara Maria Cunha, ela é descendente de espanhóis, era uma menina, bailarina da Escola Municipal daqui de São Paulo. Ela abre um projeto para ensinar dança clássica na periferia. E o padre, né, na Vila Souza, né, ele cede o espaço. E o espaço que ele cede praticamente era a sacristia, né? Então nós éramos lá 10 meninas dançando balé, né, dentro da igreja. E depois elas vêm aqui para a Zona Norte, né, na Parada Inglesa, não sei se você conhece. Sim. E daí eu fico 11 anos com a minha professora, né, Casara, né, a gente fala que era a turma Zarusca, né, e ela me leva justamente a ficar mais apaixonada. Antes disso, é uma coisa bem interessante. Eu tinha essa questão da bronquite, mas eu também sou uma pessoa tímida, não parece, né? Mas assim, Nem um pouco. eu era e sou uma pessoa totalmente tímida, né? E uma das recomendações, né, de uma prima minha, prima do meu pai, né? Mas é uma prima minha, que eu fizesse alguma coisa para me deslanchar. Zara fala, você tem que fazer teatro, né? E ela, assim, como é uma mulher das artes, dança, né? Descendência espanhola, é bem expansiva, né? Ela foi me passando tudo isso. E foi a primeira pessoa que dentro da dança, apesar que eu fiz dança clássica, o método francês, ela me leva a conhecer as danças afro-brasileiras. Né? Ela fala, não, você tem que fazer um trabalho afro-brasileiro. Então, ela, no mesmo período que eu fazia a formação clássica, eu fazia também a afro, por recomendação e, né, e tendo essa professora. E daí eu assim, conversando aqui com você, eu acho isso. Agora eu parei de pensar que é a primeira pessoa que me introduz realmente na questão dessa identidade, né? Dessa identidade. Então, assim, eu participei de festivais de dança, sempre dancei muito, e sempre meu pai, ele monitorava, mas ele me deixava sair, né? Tive condições de realizar meu sonho dentro da dança, mas daí teve um momento que eu tive que decidir entre a dança e estudar. E aí nós chegamos nesse ponto. No momento de decidir entre a dança e estudar, porque você entrou na faculdade bem cedo, né? Isso.
Eu fiz a formação, eu sou professora de formação, a última turma das normalistas, né? E quando eu terminei, né, a escola de dança clássica, são 9 anos, e ainda fiquei um pouquinho mais. E nesse período da dança, eu tentei entrar na escola municipal, né? Por 2 vezes eu fiz o teste e não era admitido, né? Sempre tinha desculpa, assim, variada, porque é alta demais, ou porque tem nádegas demais, ou porque tem perna demais, né? Sempre tinha algum, você dança formosamente, mas nunca eu Só que passava no não. exame, né? Porque existe justamente aquele padrão estabelecido de quem faz dança. Hoje, em tese, não tem tanto isso, né? A Sim. diversidade de corpos ele é muito grande dentro de algumas E ainda companhias de bem, né? dança. Diversidade nos faz muito bem. E nesses festivais eu fui convidada para dançar fora do Brasil. Ganhei um campeonato e fui convidada para fora do Brasil, jovem, né? Já tinha terminado o normal, né? Que eu terminei de 16 para 17 anos. É, e meu pai, ele falou, não, minha filha, não, não vai, né? Muitos dos meus amigos estão fora do país, né? Fizeram carreira fora. Você não vai. E daí, nesse momento, você vai estudar, você vai dar continuidade. Eu Sim. sempre sonhei com a advocacia. Desde muito pequenininha, eu sempre gostei. Um dos fatores que me faz gostar do direito é porque eu lia muito, né? Eu fui alfabetizada muito cedo também por essa prima do meu pai, a Neuza. Um beijo, Neuza. Neuza Padovan, é da região de Marília, né? Veracruz, no interior de São Paulo. E ela me despertou muito para a leitura, né? E eu li tudo que você pode imaginar das literaturas da época. E tem os Sete Jurados, eu não sei se você conhece, né? Tem o livro e o filme, Sete Jurados, que eu já assisti uma centena de vezes, e foi que me despertou essa questão em razão da justiça. E eu sempre, desde muito pequena, eu sempre, e todo mundo sabe que eu queria ser advogada, e me tornei advogada. Nessa trajetória toda, em algum momento surgiu a militância. E como é que foi para você? Então, a militância sempre esteve presente na minha família, né? Hoje, a gente vê que tem uma questão em razão de estar nos bancos escolares, né? Mas as populações mais antiga, eu vou colocar, né, os nossos antepassados, nossas avós, bisavós, eles tinham um senso crítico muito forte, eles eram politizados. Meu pai era uma pessoa politizada, né? Meu pai, ele foi uma das primeiras pessoas que esteve e criou, idealizou a CIPA, né? Então ele vivia justamente com essa questão em razão de uma militância do trabalhador, do cidadão, e isso despertou. A questão da condição de ser negra, meu pai ele não admitia que a gente falava, eu sou uma menina negra, ele falava, antes de você ser uma menina negra, você é Cleide Aparecida Vitorino. Sim, uma menina negra, né? Ele já começava, eu tanto falo que ele é o grande filósofo, né? Em razão dessa questão de identidade, de autoafirmação, né? E isso não quer dizer que ele tirava a questão de ser negra, mas já trabalhava com uma questão de um nome, né? Que é uma coisa que a grande maioria dos nossos antepassados não tiveram, a questão da identidade. Então, desde muito pequena, eu tive muito envolvida sobre essas questões, né? Na universidade eu mergulho em razão disso, né? Sim. Porque eu sou da geração que teve as diretas já, né? Eu participei, eu tentei 2 vezes o vestibular para entrar na USP, não consegui, sempre ficava na lista reserva, né? Eu faço parte do grupo que era 0,0% de negros na universidade. E daí a gente começou a se mobilizar, né? Tanto que essa mobilização, ela cria corpo, ela era ali no Largo do Rosário, né? Então, esses 0,0%, que eram poucos universitários, se uniam lá e começavam a debater em razão dessas questões, né? As questões étnicas, questões, né, a coisa. Então, eu tive
a felicidade de fazer parte dessa trajetória, né? Eu estava até comentando ontem com o Adão, do MMNU, quando teve o movimento do MMNU, eu estava terminando a 4ª série. Eu vi o movimento porque eu estava com meu pai na frente do MAP, né? Então, assim, não tem esse registro, porque eu, naquele tempo, não tinha um registro. Mas eu lembro aquela movimentação e meu pai falando, os meus amigos estão lá, não sei o quê, né? Então, assim, tem essa história. A movimentação vem de muito, muito cedo e dentro da própria família. Sim. E aí, a gente teve uma trajetória que levou você para a academia. Mestrado, doutorado, tudo que se tem direito da academia, que culminou nesse produto que está aqui do meu lado, que eu já tive o prazer de folhear e que eu realmente achei uma pérola. Fala pra gente dessa trajetória da academia e da criação desse produto incrível. Enquanto advogada, né, eu me tornei servidora do Tribunal de Contas muito cedo. Eu passei num concurso, eu tinha 18, eu ia completar 17 anos, né, em 85, e eu não podia tomar posse, porque eu era menor de 21 anos. E nesse interim teve a mudança do Código Eleitoral, que paralisou todas as posses no serviço público, né? Eu, nesse período, e eu fiquei muito angustiada, falei assim, vou perder minha vaga. Eu tinha passado, eu fiz parte, eu gabaritei e fui uma das primeiras colocadas, né? Na época. Mas passou justamente o período de um ano, eu entrei no ano seguinte, né? Me chamaram no dia 2 de janeiro, né, de 86, e eu tomei posse no tribunal e fiquei 35 anos no tribunal. Uma mãe esse tribunal. Prestei com vários concursos, 2 vezes concursos dentro do próprio tribunal. E exerci cargos de responsabilidade, cargos de chefia. E daí o tribunal ele não tem impedimento para advocacia, mas eu não podia, foi me pedido, né, para que não advogasse. Porque eu estava exercendo uma função, né, que já tinham condições financeiras razoáveis, né, por período, né. E eu, naquele período, fui advogar para direitos humanos, para questões étnico-raciais, né? No primeiro momento, eu trabalho com a questão étnico-raciais, depois eu trabalho com a questão da migração, e trazendo a questão da migração negra, africana, né? Fazia projetos na igreja, porque a igreja, na década de 80, 90, ela se mobiliza em razão das questões sociais, né? E é nesse intermédio que eu começo a me movimentar em razão dessas condições. E vamos colocar, né? Era uma pessoa em movimento dentro da temática que nos pertence, a questão da identidade negra. E daí me foi cobrado, por que você não faz um mestrado? Eu falava, não quero. Eu tenho uma dezena de especializações, mas eu não quero. Daí foi me oferecido de fazer o doutorado na Argentina e eu fui para a Argentina, né? Fiz todo o programa de doutorado na Argentina, que era o doutorado direto em 2012. Sim. E lá o meu orientador, um argentino, virou para mim e falou assim, com esse currículo, eu acho melhor você fazer no Brasil, porque o diploma, ele não vai ter a mesma validade que tem aqui, tá? Vai para lá. Então, eu retornei, né, para aqui, para o Brasil, fiz o mestrado, já tinha 40 e pouquinhos anos já, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado, né? E falei, vou trabalhar sobre as nossas questões dentro da perspectiva jurídica. O meu mestrado eu trago justamente em razão do trabalho que eu fiz
em razão da migração e da nova lei de imigração, eu trago a questão do migrante, sujeito de direitos e de direitos humanos, né? E tem um impasse muito grande, né? Que viram para mim e falaram assim: ah, mas você não vai falar sobre a questão negra. Eu falei: não, né? Claro que não, né? Mas não foi bem assim, né? Porque se não dá para falar sobre imigração e não trazer a questão negra. Exato. Fui trabalhar, eu trabalhei e eu já começo justamente na minha banca de qualificação, né? E Crivalmal Pavarotti falou, o maior fluxo de pessoas migrantes são as pessoas que vieram do continente africano de forma forçada. Exatamente. Né? E daí falam, mas eles não são migrantes, eles são escravos. Eu, não, eles são escravizados. Né? Exatamente. Eles foram sequestrados. E daí eu vou trabalhando com essa questão em razão da migração e em razão da lei, né, a alteração da lei, eu participo, fui a primeira, fui delegada da primeira e da segunda conferência sobre imigração, tive a oportunidade de viajar fora do país, né, para o Fórum Social Mundial de Dakar, né, que lidava justamente com a questão de imigração, e isso daí foi abrindo justamente a minha questão em razão dessa vivência de academia, trazendo algo que eles não conheciam, escrevendo sobre a nossa história. E aí chegamos da ancestralidade. Nesse produto maravilhoso, esse livro lindo, que é Direito à Ancestralidade Intercultural, por Cleide Aparecida Vitorino. E esse livro, ele traz essa questão da busca da minha identidade, da nossa identidade. E daí, em um dado momento das minhas pesquisas, das minhas leituras, das minhas militâncias, das minhas defesas, eu verifico que a ancestralidade não foi pautada dentro do segmento jurídico. Sim. E daí eu começo a buscar e justamente eu trago logo lá na introdução o seguinte, né, que a Constituição, o tema ancestralidade, ele tá de forma intrínseca na nossa Constituição e nos nossos diplomas também legais, né? E que o mundo discute, e o Brasil nunca discutiu sobre essa questão de ancestralidade. Tem muitas coisas que o Brasil nunca discutiu, né? E daí eu trago essa questão de interculturalidade por causa da identidade brasileira, ela passa por 3 interfaces genealógicas, 3 interfaces de descendência. Africana antes, indígena, africana e europeia. Sim. Né? E daí eu venho trazendo justamente esse debate. Ai, Cleide, nem acredito que o nosso tempo acabou. Tava tão gostoso isso aqui. Passa rápido. Eu já quero você de volta comigo. Nosso papo foi enriquecedor. Eu descobri um pouquinho dessa mulher incrível que talvez a gente já se conhecesse, porque eu senti que nossas energias foram realmente sinérgicas aqui nesse momento. Minha avó falava o seguinte, que as pedras se encontram, né? Daí, parafraseando ela, as pedras pretas sempre se encontram, né? E a gente tem a questão dos vínculos ancestrais. Nós somos uma grande família ancestral africana. É verdade, né? É verdade. Ai, meu bem, chega aqui. Foi um prazerzão te receber hoje. E você esteve no Elas Sim, porque a mulher negra pode tudo o que ela quiser. Sou ensino, sou excelência, sou luta, sou força, sou futuro, sou passado. Sou mais de 4.000 negros na universidade. Sou presente, sou mais de 50 professores, mestres e doutores. Sou ensino presencial, sou ensino à distância, sou raça, sou zumbi, sou Palmares. Somos feitos de raça. Zumbi, a universidade feita de raça.